boa noite. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021, quase 19h30, chegando aqui no Instagram, na Rede com Sheila, para fazer uma live com Luiz Antônio Dias, que é do Jornal de Conselheiro, fora outras coisinhas, né, que ele vive envolvido. Doida para bater esse papo com ele. Então, quem estiver chegando aqui pelo Instagram, já sabendo qual é a pauta da live, pode convidar alguns amigos. É só apertar nesse aviãozinho aí e sair convidando as pessoas. Boa noite quem está chegando. Quem não me conhece, meu nome é Sheila Santiago. Eu estou aqui em Nova Friburgo no momento, uma ventania há mais de 12 horas. Está uma loucura aqui. Eu moro no bairro Cascatinha, que é um bairro que fica no alto, e está assim, além de frio, a ventania está assustando. É muita doideira assim por aqui. Boa noite, Albert, que tá chegando aí também. Tem Chico e Rita, muito legal. Convidado da noite hoje dessa live, Luiz Antônio Dias, do Jornal de Conselheiro. Eu chego um pouquinho antes para saber se está tudo ok, como é que está a conexão, né? Espero que a energia elétrica não nos deixe na mão, porque quando começa a ventar, chover, a gente tem problema de conexão, né? Vamos torcer para ficar tudo certinho e direitinho. Márcia também chegando. E para quem não sabe, ó, eu estou literalmente em uma rede, gente. Por isso o nome assim, na Rede com Sheila, que é na rede física e também nessa rede de contatos, né, que algumas pessoas chamam de network, ou a rede de amigos, rede de contatos mesmo. Estamos no Brasil, vamos falar então o português, não é isso? Embora o inglês seja uma língua dominante aí no mundo. Luiz Antônio Dias já está por aqui. Viva, viva! Vou te convidar para cá então, Luiz, já que você está aqui. Somos pouquinhos ainda, mas está valendo. Lembrando que esta live agora eu consigo salvar aqui no IGTV e depois publico lá no meu canal no YouTube, também na Rede com Sheila. Seja bem-vindo, Luiz Antônio Dias! Que maravilha! Muito boa noite, tudo bom, querida? Tudo bem? E você, como está? Com uma camisa azul lindíssima. Olha que tom bonito de azul. Parar, né? Na rede com Sheila não é para qualquer um, né? Então tem que se preparar um pouquinho, pelo menos. Isso em homenagem ao Roberto Carlos, que foi aniversário dele ontem? É verdade, 80 anos do rei Roberto Carlos, né? Porque não, de repente, essa homenagem aí também, que você bem lembrou, né? Olha, porque ele é famoso por gostar de azul e eu adoro azul também. Nossa, e aí? Como é que foi o seu dia, Luiz Antônio? Tudo nos conformes? Tudo tranquilo? Tudo bem, querida, sempre tudo bem, né? A gente levando, trabalhando, fazendo o que a gente gosta, né? Acaba saindo tudo bem e graças a Deus que assim seja para sempre, né? Isso. Você está aqui falando de Nova Friburgo, Sim, em sim, Conselheiro Paulino, é isso? Conselheiro Paulino. Um distrito de Conselheiro Paulino, que é quase uma cidade. Daqui a pouco vai se emancipar, né? Porque é uma cidade, quase uma cidade, né? É verdade, Sheila. A gente já teve a oportunidade de abordar isso, de comentar isso, de noticiar isso, porque o Conselheiro Paulino, se você me permite já estender um pouquinho mais, é muito Sim. interessante pelo seguinte: vem a ser o sexto distrito de Friburgo e territorialmente, Sheila, territorialmente é o menor de todos os distritos, né? Conselheiro Paulino, ele tem
49 quilômetros quadrados só. Teoricamente, ele começa ali no Jardim Ouro Preto e vai até o Véu das Noivas. Muita gente, inclusive, não sabe que a Pedra do Cão Sentado não está dentro do limite de Conselheiro Paulino, e sim no limite de Rio Grandina. E aí, Olha, é mesmo. Sheila, tem um detalhe, por exemplo, muito interessante, que a gente já fez uma matéria até recentemente, bem destacada, pelo seguinte, que Conselheiro, olha só, de certa forma, o paradoxo que é. Ele é o menor distrito de Nova Friburgo, territorialmente falando, ele é o menor de todos, mas ele é, em termos econômicos, né, populacionais, ele é realmente o maior. Né? Você vê as principais indústrias metalúrgicas, né? Praticamente as concessionárias, né? Exceção da. Tem aqui também da Nova Friburgo e da Energisa, mas né, concessionária de ônibus, a de lixo que não, de coleta de lixo que está um pouco mais afastado, mas enfim. Então, o Conselheiro Paulino é interessante que ele é o menor distrito, mas ele é muito ocupado, né? A ocupação aqui da área é muito grande. E aí, você vê, só fazendo um parênteses antes de eu prosseguir, a gente fez uma reportagem também do conjunto, há uns meses atrás, do conjunto residencial Terra Nova, né, que foi um conjunto construído para abrigar as vítimas lá que sofreram com aquela catástrofe de 2011. E esse conjunto residencial ele tem 20, acho que 22 ou 23 conjuntos. Ao todo, eles são 2.100, quase 2.200 apartamentos. Então, se você Nossa, multiplicar isso aí por 3, em média, dá até mais, mas por 3, por 4, vão dar mais ou menos uma média de quase 10 mil moradores. E sabe o que isso significa? Que esse conjunto residencial, dentro do menor distrito de Nova Friburgo, venha a ser maior, o conjunto residencial Terra Nova, populacionalmente falando, é maior do que 6 municípios do estado do Rio. Maior do que Macuco, maior do que Duas Barras, olha maior que do que loucura. Varre-Sai, maior do que Rio das Flores, e tem um outro que não me lembro bem aqui agora. Enfim, então você vê que Conselheiro tem essa situação, essa conotação bem interessante que tem esse lado, né? Ele é o menor distrito, mas ele é totalmente aproveitado, né? Em termos assim de residência, de comércio, de empresas, de indústrias. E para você ter uma ideia, Gela, a Lumiar e São Pedro, ainda que pese aquela região de matas e tudo, tem 570 quilômetros quadrados. Quer dizer, Certo. Conselheiro é 12 ou 13 vezes menor. Mas o que, que é? A área aqui em Conselheiro Paulina, toda ela aproveitada, né? Com as indústrias, volto a dizer, com as indústrias, comércio e tudo. E aí, hoje, assim, as autoridades municipais não, elas não confirmam, mas também não desmentem, que a estimativa do PIB hoje de Friburgo está relacionado com mais ou menos uns 55 a 60% de conselheiro, quer dizer, tudo que o município produz em termos comerciais, industriais, de serviço e tudo, está praticamente relacionado a Conselheiro Paulino. E aí que vai uma reflexão, para a gente encerrar essa parte, bem interessante, Sheila. Por exemplo, quem conhece bem Nova Friburgo sabe que pode fazer uma visualização, né, do mapa de Nova Friburgo comparado ao corpo humano. Então, vamos dizer assim, o pé direito seria Lumiar, né? O pé direito Lumiar, o pé esquerdo São Pedro da Serra, o tronco começaria em Muri, viria até o centro, né? Até o centro, até a vilagem por ali, que seria o tronco. O braço esquerdo seria Chácara do Paraíso, o braço direito seria Córrego Dantas, aquela região toda ali de Conquista, aquela região. E aí o que, que sobrou do corpo humano? Qual o membro que sobrou? A cabeça, que é o menor membro do nosso corpo, mas que os demais membros, as pernas, os braços, nada funciona se a cabeça não tiver
funcionando bem. Então, isso daí é muito interessante, que o conselheiro tem esse potencial bem bacana, né? E isso até não sou eu que digo, são os números que dizem e são o posicionamento, vamos dizer assim, desse comparativo que diz também, né? Muito interessante. Olha que eu sou friburguense, mas eu nunca tinha escutado isso, Luiz Antônio. Adorei. Pronto, tá feito o registro aqui. Que delícia. Deixa eu só fazer um comentário. A Lucimar, ela deixou aqui algumas vezes falando que está sem som. Lucimar, eu estou ouvindo o Luiz Antônio muito bem. Não sei se o Luiz Antônio também está me escutando direitinho. Muito bem. Então, deve ser Correto? algum problema com a sua conexão, Lucimar. Dá uma olhadinha que pode ser alguma configuração ou então a própria internet. Qualquer coisa você sai rapidinho e volta correndo mais ainda. E quem tá aqui, muita gente bacana por aqui, e Gilvan, Girlan, agora eu vou me perder. Várias pessoas já, né, da antiga aí, que lida com a gente. Muito legal, muito gostoso ter essas pessoas aqui acompanhando esse bate-papo com Luiz Antônio Dias, para quem está chegando. Ele é aqui de Nova Friburgo. Você é friburguense, Luiz Antônio? Olha só, eu até casualmente nasci em Bom Jardim, sabe? Ah, Casualmente, porque na ocasião meu pai trabalhava numa empresa aí que fazia o trabalho asfáltico, né, de entre Bom Jardim e Friburgo. Então, cada época estava num lugar, então eu nasci em Bom Jardim, mantive lá durante praticamente 25 anos o jornal Mais Bom Jardim, mas, na verdade, eu só nasci lá. Barbosa, do Feliciano Costa, do Rui Barbosa, enfim. Joguei futebol aqui, morei sempre aqui, Conselheiro Paulino, né? maravilha. Maravilha. Vou só deixar um detalhe aqui, gente, é o seguinte, né? Nós estamos falando de Nova Friburgo e hoje em Nova Friburgo, em algumas cidades, né, do estado do Rio de Janeiro, está com muita ventania. Então, se por acaso a nossa conexão cair ou faltar energia elétrica, a gente tenta retornar. Tá bom, Luiz? Porque eu vi que piscou por aqui. Então, assim, a gente está começando. Vamos torcer que não acabe. Durante o dia inteiro aí ventou muito e não tivemos nenhum problema. Mas, se isso acontecer, já fiquem atentos que assim que possível a gente volta para continuar esse papo, certo? Ótimo Perfeito, saber perfeito. que você, então, nasceu em Bom Jardim, mas é mais friburguense do que muita gente. Isso é perfeito. E E até, você Sheila, conhece o Conselheiro como ninguém, então, né? é verdade, teve até um detalhe muito interessante que há uns 8 anos, creio que uns 7, 8 anos atrás, eu tive a oportunidade de ser agraciado e foi uma surpresa geral para muita gente, através do vereador Reinaldo Rodrigues. Eu fui agraciado, não sei como que ele descobriu, com o título de cidadão friburguense, né? E Ah, muita gente tinha certeza que eu era friburguense, mas na verdade eu nasci, né, meu registro, minha certidão é em Bom Jardim, mas como te disse, sempre fui criado e, modéstia à parte, é, conheço realmente, aprendi a conhecer conselheiros, ele primeiro por ter vivido aqui, né, ter tido alguns colegas assim, como era o caso do ex-prefeito, que a gente foi colega de futebol, de escola, enfim, tantas outras pessoas aqui, e principalmente também porque na década de 90, né, não sei se a gente já pode entrar nisso, eu tive a oportunidade de criar o jornal de conselheiro, na ocasião, na versão ainda impressa, o que era normal, né, nem existíamos ainda na internet. 1990. Mais precisamente 91. Porque o que aconteceu? Uau! Porque aconteceu o seguinte, Sheila, eu tinha tido uma experiência porque eu também atuei com vendas, com representação comercial, né? Falei Sim. isso até na penúltima edição do jornal. Eu trabalhei como representante comercial da Ferragem Zaga e eu visitava praticamente todas as lojas do interior do estado do Rio, exceção feita só a capital e a Baixada Fluminense. E aí, Eugênia, em determinada ocasião que eu era representante comercial, eu me atentei por um detalhe
que me foi assim muito bacana mesmo. Eu percebi que, evidentemente, que eu não era, né, jamais seria o melhor representante comercial. Não era. Porém, eu fui me atentar que eu era o único representante comercial que era jornalista. E aí eu criei um jornal chamado Jornal da Construção, em que Oh, esse jornal, eu além de vender o meu produto, a fechadura, as ferragens, eu vendia o anúncio e pegava também, colhia, né, prospectava as informações e tudo voltado especificamente dentro desse segmento da construção civil. E isso foi uma grande ferramenta, por quê? Porque eu percebia, e fui percebendo depois, que muitos clientes, quando iam comprar, quando precisava comprar produtos que tinham outros concorrentes também, ele, de certa forma, dava, uma questão de quase que de igualdade de preço e de condições, dava uma preferência a mim. Por quê? Porque quando ele inaugurasse uma loja, quando ele tivesse uma filial, quando ele, enfim, tivesse uma promoção, uma festa, um evento, uma comemoração, uma grande realização assim, ele já contava ia. comigo para fazer a divulgação. Então, isso Perfeito. foi um diferencial muito Ai, legal mesmo. E, muito bacana. principalmente, eu consegui fazer, assim, de uma forma bem interessante, eu, eu quis fazer na ocasião desse jornal, que esse, na verdade, foi o início de tudo, eu quis fazer, imagina que eu visitasse, né, imagine todas as lojas assim, dos 92, 93 municípios do estado do Rio, eu visitava seguramente aí uns 70, mais ou menos, visitava. 80, 70 visitava. Então, eu fiz o seguinte, as lojas que eu visitava, eu fiz um banco de aniversariantes, entre outras coisas, né? Eu fiz um banco de aniversariantes e depois fiz um cadastro. Hoje em dia a gente tem essas planilhas todas aí, o Excel, tudo que Sim. isso favorece para a gente, mas naquela época era na mão mesmo. Né? Então eu fiz um levantamento de tudo isso, separando todos os aniversariantes por mês, por dia e por mês. Né? Então isso daí era muito legal, que foi um grande diferencial que eu observava, porque todo mês o jornal era mensal, saía uma, duas, três páginas com a relação dos aniversariantes, né? De várias lojas e tudo. Aí, E isso era muito interessante que os balconistas, por exemplo, ficavam extremamente felizes porque ele estava ali citado naquela nota social, naquele isso aniversário. que eu ia E, falar. Você foi cativando esse público, né? exatamente. E aí, o que, que acontecia? Quando alguém chegava para comprar uma fechadura, se a pessoa chegasse com a marca especificamente já definida, porque às vezes tinha a mesma furação, a mesma. Ela substituía, mas quando alguém ia comprar um produto novo, uma fechadura, os caras, digamos assim, cativados, contentes, agradecidos a mim e tudo, ele vendia a minha fechadura, que nem sempre às vezes era mais barato. Tá entendendo? Então, foi uma coisa muito legal assim que eu pude aproveitar a oportunidade de unir uma coisa à outra e isso assim, sabe, Sheila, deu uma interação muito grande com esse segmento, inclusive com outros representantes. Por quê? Porque os vendedores, eles normalmente quando faz as praças, eles costumam ter aqueles hotéis que eles já ficam Sim. especificamente, né? E pela condição e tudo, então eles ficam mais ou menos agrupados, e como todos eles, e eu era um deles também, a gente ficava fora da família, fora dos amigos, a semana toda, o mês todo, então aquele momento na noite no hotel, em que a gente às vezes jantava junto, via televisão junto, via o futebol junto, era uma confraternização, uma integração. Né? E foi aí também que eu criei uma coluna para envolver esse segmento, uma coluna que a gente chamou de papo de vendedor. Né? O pessoal costuma dizer, vendedor tem muito papo. E aí, esse papo de vendedor é uma coluna em que os próprios representantes contavam as suas histórias, algumas bem engraçadas, outras assim, bem curiosas, e né, algumas talvez a gente nem publicava nomes para não poder causar Sim. problema, enfim, deu uma interação muito grande. Por quê? Porque na época, Sheila, e que até hoje também, existiam e existem algumas revistas ainda,
né, no formato impresso, mas algumas revistas que falam muito sobre arquitetura, sobre a construção civil como um todo, né, as novas técnicas, uma tinta nova, um sistema de vergalhão diferente, mas para falar especificamente do segmento que envolvia o dono de loja, o balconista, o representante comercial, o lançamento de um produto. Então, eu fiz uma coisa que era muito legal, o pessoal gostava, e o mais interessante para encerrar, eu não tinha problema de natureza política, política partidária, porque a política que eu tinha era a política do bom relacionamento, não essa Perfeito. política com todo respeito aos vereadores, aos prefeitos, mas essa política a gente sabe que tem uns caminhos meio que esquisitos, né? Então, eu Agora, gostava muito. deixa eu tirar uma dúvida. Essa coluna que você falou do papo de vendedor, né? Papo de Sim, vendedores, ele ainda era no jornal da na construção, construção. Sim. tá? E A aí, gente tinha, a gente tinha, Sheila, assim, dentro do jornal, porque eu vejo que em qualquer segmento, né, no jornal impresso, hoje no jornal digital, no trabalho que você faz, e você é um grande exemplo disso, né, é justamente ter a produção, a criação, a apresentação de conteúdos. A gente vê, com todo respeito, muita gente aí da internet, muito blogueiro e tudo, que o cara é blá blá blá, fala, mas para você tirar alguma coisa, com todo respeito, é difícil. Então você não, você vê que o trabalho que você faz, ele é muito interessante por isso, porque você vê, vez por outra, tem acompanhado seus convidados, então sempre, cada um dentro da sua área, dentro do seu segmento, você, essa pessoa assim, né, nem preciso falar tanto, porque já tem uma amizade nossa há muitos anos atrás, né? mas eu aprendo com colegas assim como você, né? Que a gente se conhece há muitos anos, gente. Eu não vou nem falar quantos anos que a gente se conhece, mas tem bastante tempo. E a gente às vezes se aproxima, às vezes se afasta um pouco por conta da vida, mas a gente está de longe, acompanhando o trabalho, né? Sabendo que está ali dessa, eu não vou dizer luta, mas nessa missão de levar informação, né? E aí, o Jornal de Conselheiro, eu queria que a gente entrasse um pouquinho, porque por incrível que pareça, né, a gente tem 1 hora para essa live. A gente ficaria aqui, né, horas conversando, Luiz. Sem dúvida, vai ser quase que assim a parte um. Um dia a gente continua, porque é tanta Não, coisa bacana para falar. E quando é que você teve essa ideia, né? Quando é que veio essa ideia de, eu vou fazer o Jornal de Conselheiro? verdade. Olha só, Sheila, foi interessante, e eu vou voltar só mais um minutinho atrás no Jornal da Construção, Sim, porque eu fazia o Jornal da Construção, estava muito feliz, realizado, porque eu realizava a minha parte profissional e eu realizava o meu hobby, vamos dizer assim, a minha satisfação, a minha felicidade, que é de praticar, de fazer o jornal impresso. Porém, assim, por volta do meado da década de 80, e infelizmente a gente não tem como esconder isso, a fábrica Ferrari Zaga passou por uma situação de quase que de concordata. Então, sim. surgiu uma equipe de funcionários, liderado hoje de forma magistral, né, pelo Zé Luiz Abicalil, que assumiu isso, é o presidente da empresa, então deu um novo tempo, uma nova, não sobrevida, mas uma nova vida à Ferrari Zaga. Porém, nesse interim, que eu saí da parte da representação, eu falei o seguinte: puxa vida, não estou podendo mais viajar, não vou mais viajar, com muito pesar, com muita tristeza, vou ter que parar com o Jornal da Construção. E aí, o que aconteceu? Eu falei, puxa vida, agora que eu estava querendo continuar com isso, que eu peguei o gostinho, que eu acho que eu estava conseguindo fazer mais ou menos legal, eu não vou poder mais fazer o Jornal da Construção. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu mesmo perguntei, e graças a Deus mesmo pude me responder, pelo seguinte: eu observei, eu achei isso também é muito interessante,
e aqui não vai nenhuma culpa de nenhum meio de comunicação, mas eu observava naquela época, e hoje ainda acontece, que você vê que nos telejornais, nos jornais impressos, algumas mídias aqui de Friburgo, o distrito de Conselheiro Paulino, aliás, outros distritos também, mas nós estamos falando especificamente de Conselheiro Paulino, é destacado mais com um lado negativo. Quando tem um assassinato, uma tragédia, um desabamento, né, uma coisa muito ruim, é que o distrito entra em destaque. E eu Sim. pensando nisso, eu falei, poxa, eu não estou mais fazendo o Jornal da Construção. Eu conheço, já morei, vivo em Conselheiro. Sei das coisas boas que Conselheiro tem, as coisas positivas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o jornal, ao invés do Jornal da Construção, que eu não estou podendo fazer mais, eu vou fazer o Jornal de Conselheiro. E aí entraram alguns detalhes que eu julgo que foram interessantes. Uma das coisas que eu pensei foi esse. Eu usei até esse argumento para alguns empresários, alguns comerciantes, que eu dizia, puxa, era como se você fosse me chamar para ir na sua casa, eu fui na sua casa, tomei um café, sei lá, almocei, jantei, e aí viro depois para você e digo, poxa, sua esposa, a sua família está com a casa toda arrumada, bagunçada, empoeirada e tudo. Quer dizer, então, como que eu vou ser prestigiado por esse amigo meu para voltar lá se eu falei mal da casa dele? Então, eu cheguei para esses empresários e eu disse para eles o seguinte, eu vou fazer um jornal da construção, jornal de conselheiro, para mostrar as coisas boas. O que eu acho que são coisas boas? As notícias que às vezes podem não ter muita relevância para Nova Friburgo, mas para Conselheiro tem. E principalmente as figuras históricas que marcaram o distrito e que marcam até hoje. Né? Então eu comecei a fazer naquela ocasião uma coluna que eu chamei gente de ontem e gente de hoje. Então toda edição Eu eu lembro fazia disso. Eu é, lembro disso. biografia, né? Fazia uma biografia de alguém, tipo, por exemplo, quem foi o tio Dongo, quem foi Lafayette Bravo Filho, quem foi Jorge Roberto Silveira, que dá nome aqui à avenida, quem foi, enfim, Pacheco do Almo, que dá rua, uma das ruas principais do Prado. Enfim, eu comecei a fazer tudo isso, né? E quem foi o Dedé, que deu origem ao nome Morro do Dedé, que antigamente se chamava, Na hoje não. verdade, na verdade, você tem uma responsabilidade até muito grande, porque você está contando a história, né? Que muita gente não conhece e que é tão importante para Nova Friburgo. Verdade. Olha só, Sheila, eu, por exemplo, aí nesse particular, eu depois vou voltar a esse ponto de um nome que eu citei agora, para ilustrar melhor até. Por exemplo, aí eu comecei eu vendi essa imagem, essa proposta, essa proposição, esse projeto para os comerciantes, e eu fui assim meio que ousado para fazer uma coisa que eu até citei nesse jornal agora, quando eu contei um pouquinho da minha história no próprio jornal passado. Eu fiz o seguinte, eu cheguei para alguns comerciantes e falei isso, que eu queria fazer um jornal para mostrar as coisas positivas e não para mostrar só tragédia, crime, assassinato, desabamento e tudo. Aí eu pedi a opinião dele e quando ele dizia que ele estava de acordo, que ele ia participar com isso, eu tirava do bolso o jornal, primeira edição impressa. Aí ele falou, mas não entendi, você falou e já fez. Aí eu emendava naquele papo dizendo, olha, tem pessoas, que não é o seu caso, que tem uma visão, você explica, a pessoa logo entende, mas tem aqueles que seria, como se diz, como São Tomé, né? Se não vê, não acredito, né? Então eu mostrei isso. E aí eu fui fazendo isso, o pessoal foi me apoiando, e hoje você vê que o comércio de conselheiro, a nível de indústria, de empresas de grande, pequeno e médio porte, é muito grande. Então, eu fiz isso, e isso que você disse, Sheila, vamos dizer assim, da responsabilidade, eu estou fazendo essa responsabilidade com um propósito que é o meu, não vou dizer nem primeiro nem segundo sonho, mas um grande sonho meu, que eu, se Deus quiser,
pretendo, esse ano ou ano que vem, conseguir colocar isso em prática, que é pegar essas histórias das pessoas, as Hum. pessoas que fizeram a história de Conselheiro Paulino, no futebol, na panificação, no comércio, na indústria, e reunir, fazer como se fosse um livro de biografias para contar a história de Conselheiro através dessas pessoas. Por exemplo, eu fiz essa daí, Sheila, se você me permitir, só um parênteses rápido. Quando eu É. fiz uma história recentemente, antigamente, o morro que tem, vamos dizer assim, atrás da igreja de Santa Terezinha, direção a Rio Grandina, antigamente se chamava Morro do Dedé. E, com o passar dos anos, né, tirou esse nome e foram criados vários loteamentos, como Três Irmãos, Floresta, enfim, tem vários bairros lá. Mas aí eu fiquei muito intrigado naquela época, por que dessa origem, né? Morro do Dedé. E aí eu descobri, por volta de 1992, eu descobri toda essa história. Porém, eu fui, vamos dizer assim, não fui ameaçado, não, mas eu fui aconselhado e pedido que eu não publicasse nada disso. E vou te Eita! explicar por quê. É, e vou te explicar por quê. Hum. Porém, agora, cerca de 6 meses atrás, eu falei, pô, agora já passou tudo, já tem 30 anos, agora eu posso Vou colocar, atrás. vou colocar a história. Porque eu já sabia. O que aconteceu foi o seguinte, essa região, que era chamada antigamente Morro do Dedé, ele era uma fazenda de um jurista do Rio, que quase não vinha aqui e deixava o administrador, o capataz, ou enfim, quem cuidava da fazenda, que era um senhor chamado André, e que tinha o Hum. apelido de Dedé. Pois bem, então, como essa família, os proprietários não vinham aqui, foram passando os anos, passando anos e anos e anos, esse seu Dedé, em certa época da vida dele, e você agora vai entender por que a família não queria que eu publicasse, é, esse seu Dedé, com o passar do tempo, ele, não sei se foi tendo alguns problemas de cabeça, ou tomando uma cachaçinha de vez em quando, e começou a ser muito assediado assim, nas biroscas, nos lugares todos, para vender um pouquinho daquela pedaço daquela terra. Então chegava um amigo, pô, Dedé, vem num cantinho para mim aqui, um pedacinho que eu queria construir uma casinha. Aí ele vendia. Aí daqui a pouco, oh, você vendeu para o outro, ele vendia. Enfim, aí o que aconteceu? Quando ele e a família foi se dar conta, ele já tinha promovido, até de forma irregular, mas tinha promovido uma venda, uma ocupação, um crescimento do bairro. Né? Tanto é que tem vários bairros dentro desse local. E aí, quando ele Nossa! viu que isso poderia dar problema para ele, ele foi embora. Meteu o pé de Friburgo, foi embora. Então eu localizei a família me contou tudo isso, mas me pediu encarecidamente que eu não publicasse nada porque eles tinham receio de sofrerem retaliações, que as famílias viessem processassem. Aliás, eles no início pensaram que eu não era jornalista, pensaram que eu era alguém da Receita Federal, do Governo Federal, do Polícia Federal, alguma coisa assim, se amarraram muito. Mas aí eu passei, pô, claro, não coloquei nada disso. Porém, como eu voltei com a edição do jornal agora, 30 anos depois, né? 30, quase 30 anos depois, na versão digital, aí eu falei assim, agora tudo já passou, eu posso contar essa história. Então eu contei essa história e até com um enaltecimento a esse senhor, porque eu tracei um parâmetro de comparando ele, veja bem, a Robin Hood, né? Que Robin Olha, Hood foi aquele ladrão inglês que foi conhecido que ele tirava dos ricos para dar aos pobres. Então, esse seu Dedé, se ele cometeu, né, essa irregularidade no passado, mas em compensação, ele foi o responsável por ter ajudado a que muitas pessoas humildes, até hoje, tenham a sua casinha,
o seu terreninho lá, Sim. justamente por isso. Então, hoje lá já praticamente é propriedade mesmo de cada um, não tem mais ninguém como recorrer. Então, quer dizer, ele cometeu, digamos assim, essa falha no passado, mas teve esse lado também bom, e foi por isso que a gente fez, quando a gente fez, a gente comparou que em Conselheiro já teve o Robin Hood. Ai, que legal! E eu queria fazer duas observações, né, sobre isso que você está falando, porque em Conselheiro Paulino há lojas que aqui no centro da cidade a gente não encontra. De repente você quer um artigo, alguma coisa, e que você fala assim, isso só tem lá em Conselheiro Paulino. Isso já aconteceu comigo. Eu acho importante a gente destacar para dar esse real valor, né? Ao distrito. Essa é uma questão. E a outra questão é que, assim, conselheiro, para mim, assim, é imenso. Eu me perco em conselheiro. Eu acho que é um distrito, como falou, dentro desse distrito tem vários bairros. Eu me perco. Às vezes eu não sei exatamente em que bairro que eu estou? Se eu entrei em um, porque é tudo muito próximo. Agora, tem uma questão aí que, assim, em termos de localização, de placas, né? Identificando, eu sinto uma necessidade, talvez por viver muito aqui no centro, e esse olhar, né, para a gente saber exatamente em que bairro que a gente está, e é muito grande. Eu acho assim, Conselheiro Paulino muito grande, muito, muito, muito. Sheila, a gente volta naquela situação que eu te disse antes. Ele é territorialmente menor de todos os distritos, mas ele é muito aproveitável. Então, imagina que isso que você falou, e eu tenho reportagem, a gente fez recentemente também uma matéria, Conselheiro tem hoje simplesmente cadastrados, conhecidos por todo mundo, eu nem sei identificar todos eles, mas Sim. tem 42 bairros. 42 bairros. Nossa, 42 bairros. coisa. Então, são porque tiveram alguns que começaram como loteamento e depois se transformou num bairro. Então, por isso que eu estou te falando, se você fizer, tipo como se fosse aí, através de drone ou de helicóptero mesmo, um sobrevoo, você vai ver que você vai encontrar muito poucas áreas, digamos assim, disponíveis para que fosse para que se fosse o caso, ter um loteamento e alguma coisa. Por quê? Porque foi uma ocupação demográfica assim muito grande de Conselheiro Paulino, né? E tem essa situação toda. Então você vê que, igual agora, a gente fez uma reportagem bem grande, né? Não vou falar aqui para não ter o comercial de graça para eles, mas, por exemplo, tem uma grande rede de atacadistas, do atacarejo, né, que a gente fez uma reportagem, que está procurando uma área em Conselheiro Paulino para ficar o mais próximo possível daquele outro atacadão que foi inaugurado ali perto de Duas Pedras recentemente. Tá entendendo? Então você vê como é que são as coisas. Conselheiro Paulino, ele é o menor de todos, mas, por exemplo, Mas, tem um imenso pátio que é o da empresa de transporte coletivo Nova FAOL, tem a maior fabricante de fechaduras da América Latina, né? A maior fabricante da América Latina, que é a Stam, e tem mais umas duas ou três fabricantes de fechaduras também de ferragens, sem falar em outras indústrias. Por exemplo, a gente fez uma reportagem semana passada, do jornal passado, que tem uma empresa aqui de Conselheiro que hoje está sendo a responsável numa coligação que fez com uma empresa de Campinas e São Paulo pela produção do gin, né? Que gin, que essa bebida hoje, que acho que de alguns anos para cá passou a ser a bebida da moda, a bebida jovem, né? agora tá na moda de novo. Tá na moda de novo, com aqueles drinks, com aquelas coisas maravilhosas, né? O pessoal vendo na televisão, aqueles copos assim bacanas e tudo. E uma outra reportagem que a gente está para fazer em breve, né? Eu já vou adiantar, mas o pessoal vai saber. Aqui em Friburgo, Conselheiro Paulino tem, pouquíssima gente sabe, aliás, eu não sabia, que Hum. tem a maior fabricante do Brasil e mais conceituado do Brasil de iscas artificiais para pescaria, sabe? É, e Gente, não essa vai ter sabia. uma reportagem em breve. Por exemplo, você Ah, vê,
Na edição retrasada também, você vê, Conselheiro Paulino tem um clube de tiro, É, isso, isso eu né? já sabia, assim, mas perfeito. Então, numa área que também, quer dizer, Conselheiro é tão pequena, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos disponíveis ainda de área de terra e tudo que o pessoal aproveita, entendeu? Então, a gente tem procurado fazer e o desafio, Sheila, assim, maior que acho que eu imponho a mim mesmo e que, sem falsa modéstia, acho que eu surpreendo um pouquinho os leitores do jornal, é justamente tipo, pensar, pesquisar, prospectar notícias positivas, que não seja só nessa notícia negativa de que o marido bateu na mulher, que houve apreensão de drogas, que houve É. atropelamento, entendeu? Então eu não ligo muito disso. E, na verdade, Luiz Antônio, até mesmo para a autoestima dos próprios moradores, né? Não só para essas informações chegarem até essas pessoas que moram nos outros bairros. Eu estou exatamente do lado, assim, né? Oposto, que estou lá no Cascatinha, uma distância bem grande. E, no entanto, assim, para mexer com a autoestima deles, falar, olha, isso acontece, a gente tem violência aqui, tem, mas a gente tem muita coisa boa. Muito bacana esse seu olhar. Ele foi impresso durante quanto tempo? Porque eu lembro que ele Olha, foi impresso, não foi? foi bom. Eu comecei em 91, foi até praticamente 95. E são essas edições todas que me dão uma base hoje de sustentação que eu, quando hoje estou reavivando essa, essa história do passado, o Sheila, é uma maneira de ter como base aquelas pessoas que eu já homenageei e Sim, algumas outras que vêm. Por exemplo, a edição dessa semana, eu estou fazendo alguma coisa que assim que pode ser talvez não compreendida por umas pessoas, embora eu tenha vou omitir os nomes, né? Mas eu vou falar deixando, vamos dizer assim, na reflexão um paralelo de como são as vidas das pessoas. Ou seja, eu vou falar de duas situações nessa edição de uma senhora que ela completou 70 anos no último dia 8 agora, ela nasceu sem as duas pernas, sabe? uau, De Capa Friburgo, mas ela sempre foi conhecida aqui em Conselheiro pela sua animação. Era presença garantida em todos os bailes e forrós, dançando penduradinha no ombro do parceiro dela, porque não tinha as pernas, ia para tudo quanto é lugar, vai hoje para tudo quanto é lugar, trabalhou, se aposentou, vai hoje para tudo quanto é lugar, se locomove da cadeirinha de roda de onde ela mora, aqui no centro de Conselheiro, até o ponto da Praça Lafayette Bravo aqui. O pessoal, antigamente, no ônibus, os ônibus não tinham aquelas rampas elevatórias, né? sim, O motorista pegava ela no colo, botava na cadeirinha e pegava a cadeirinha dela. Então, que coisa hoje tem a bacana. facilidade que bota a rampa. Então, eu estou falando um pouquinho da história dela e estou falando de um rapaz que esse é o lado um pouco negativo, mas um rapaz que teve um acidente de carro com o pai há 25 anos atrás e perdeu um braço. E na ocasião fizeram uma campanha para ele comprar uma prótese, mas que não aconteceu o resultado que queria, e esse rapaz foi para um outro estado aí, e eu vim a descobrir depois que ele, infelizmente, enveredou para outro caminho, né, não muito nobre assim, foi pego até envolvido em assaltos, em quadrilhas e tudo, inclusive dirigindo sem um dos braços, né? Enfim, quer dizer, eu não vou colocar nome, não vou colocar pais, família nem nada, mas eu estou querendo justamente deixar que o pessoal tenha essa reflexão que enquanto houve uma pessoa que ela não tem o menor incômodo pelo fato de ter as pernas, porque ela já nasceu assim, ela aprendeu a conviver assim. Eu Entendi. tive na casa dela no sábado, Shelly, e ela, quando ela não está com a cadeirinha de roda, ela tem um banquinho, que ela se locomove puxando assim, sabe? Usa as mãos aqui para puxar o banquinho, aí o banquinho vai como se fosse rodando para ela girar, e inclusive tem um degrau na entrada,
um degrau na cozinha e um degrau no banheiro. Nossa! Você vê como é que são as coisas. Aí, você vê, ainda assim ela supera. Aí ela arrumou que ela colocou um banquinho no banheiro, um banco na cozinha. Então, quando um tamborete. Então, quando ela Sim, vai passar, ela passa de um para o outro e vai e anda com o banco. Sabe, daquele sistema de que você vai, bota o banquinho para lá, os 4 pés assim, né? Enfim. E essa pessoa tem uma alegria de viver, tem uma simpatia, tem uma e é felicidade assim, invejável, que você se né? encanta com ela, né? E é Muito isso. legal. Então, eu tenho procurado fazer essas coisas assim para trazer conteúdos ao pessoal. Certo. Agora você me diz uma coisa: como é que você define as pautas? Isso você vem na sua cabeça e você vai anotando para poder colocar nas edições? Como é que você vai preparando isso? Entrando um pouquinho aí na área mesmo do jornalismo. Como é que É você verdade. monta isso? Sheila, olha só, uma coisa muito legal que você entende facilmente, mas a maioria que não tem assim, uma experiência jornalística não entende, a maioria que não é jornalista, que não tem essa visão, eles acham que a notícia só existe se tiver uma coisa que aconteceu, né? Tipo um evento, tem alguma coisa. Porém, a gente que tem essa visão jornalística, a gente, modéstia à parte, faz acontecer a notícia na medida que você tem um olhar em que as pessoas não viram. Eu, por exemplo, fiz uma reportagem agora, umas 3 ou 4 edições, que eu quis falar da Avenida Roberto Silveira, que ela é comparada como se fosse uma Avenida Brasil do Rio, que tem Sim. tudo, aquelas lojas, inclusive, que você falou, que às vezes não acham no centro, está aqui. Então, eu comecei a fazer alguns dias, algumas pesquisas. Por exemplo, eu entrei no carro aqui no início, fui até lá em Duas Pedras, marquei a quilometragem certinho para me saber a extensão. Eu contei quantos postes e quantas luminárias tem daqui. Eu contei quantas casas comerciais separadas por segmento, quantas padarias tem na Avenida Roberto Silveira, quantas lojas de carro, quantos postos de gasolina, quantas escolas, quantas igrejas. Então, o que, que acontece? A maioria das pessoas passa por ali, mas não tem esse olhar, porque não é jornalista, de ver a coisa, para prospectar, para descobrir do nada alguma coisa que vai noticiar, né? Então, eu tenho feito isso. Outra coisa, evidentemente, que eu já tenho também pela minha própria amizade, hoje no WhatsApp favorece muitos contatos, né? Que muita gente de vez em quando me dá uma dica, pô, tem um negócio lá, parece que vai ter uma promoção, a creche e tal está fazendo isso, a instituição estava fazendo aquilo. E o mais interessante ainda, Sheila, é que o que, que acontece? Eu comecei a fazer o jornal de conselheiro, nessa retomada, em março de 2020. Né? Aí, quando eu comecei a fazer, estourou aquele primeiro caso, a primeira morte por coronavírus em São Paulo, no dia 14 de março em São Paulo. Março. Aí depois, Foi. né, começou aquela coisa toda. Aí todo mundo imaginava, bom, esse coronavírus é o quê? 1 mês, 2 meses, né? Essa pandemia. Mas não, você vê que já passou de um ano. E aí, o que, que acontece, Sheila? E isso que acho que surpreende, eu surpreendo, modéstia à parte, as pessoas. Hoje, há um ano atrás, não tem tido os campeonatos de futebol aqui em Conselheiro, não tem tido as atividades nas escolas de samba, não tem tido atividade nas escolas, né, educacionais, não tem tido os acontecimentos sociais, então praticamente não está acontecendo aqueles eventos que gerariam pauta e anúncio e notícia para a gente. Mas, em compensação, eu estou até agora, o problema que eu encontro sério comigo mesmo, eu comecei com o jornal com 10, tive que passar para 12 páginas, e É, hoje um problema sério que eu tenho é que eu não estou querendo aumentar o número de páginas por enquanto, mas por isso, às vezes, sobra matérias. Eu arrumei, modéstia à parte também, foi uma estratégia que deu certo, de ter convidado alguns grandes e queridos amigos para serem colaboradores. Quer dizer, eu ia então, te perguntar quem é que está colaborando hoje. isso, exatamente. Então, convidei alguns amigos que eles
apresenta um outro olhar, uma outra abordagem com as suas colunas e se tornando, inclusive, assim, atrações cativas, porque eu já sei de muita gente que gosta do jornal porque gosta da coluna do fulano. Então, tem hoje, eu, como colaborador aqui, tem a Marli Pinel, que não é, que é de Conselheiro, mas que tem uma amplitude, vamos dizer assim, né, geral aí na cidade, é a pessoa mais envolvida com eventos sociais, e eu até de vez em quando brinco com ela, porque ela, antes da pandemia, todo mundo sabe que a Marli era presença absolutamente em tudo. Se tivesse 3 coquetéis, 3 festas, 3 lançamentos de livro no dia, ela estava presente. E o que acontece? Ela está há um ano fazendo uma página e sempre ainda sobra matérias, fazendo uma página num momento que não está tendo lançamento de livro, não tá tendo exposições de pintura, não está tendo os eventos, né, de shows e aniversários e festividades, porque está todo mundo, né, infelizmente, aí tendo que se segurar nessa pandemia. Então, eu tenho feito isso. Então, tem a Marli que colabora com essa parte social. Tem o Jorge Carvalho também, que é uma pessoa assim, que é de conselheiro, que tem uma visão também muito centrada da política, né, da parte administrativa da cidade. Tem o Modesto Arouca, que tem um programa na TV Zoom também. Então ele trouxe um pouquinho do que ele às vezes pauta em cima do próprio programa, enfim, pelo que ele conhece da cidade também, é uma pessoa bem envolvida assim também. Tem também o Girlan, né, que com certeza é para mim uma das grandes cabeças em termos de história, de escrita, de redação, de texto, tudo, e que, né, assim, até porque não queria antes, mas comigo ele aceitou o convite assim, de ser colaborador, então está brilhantando para a gente, tem uma página e meia lá à disposição dele sempre. Tem um rapaz também, Batista, um rapaz que era ligado à polícia e ligado à segurança do supermercado, que é um historiador, um pesquisador também, Legal. entendeu? Então tem assim algumas coisas. E tem as colunas que eu tenho feito no passado. Tinha um rapaz também que atualmente ele teve uns probleminhas até por conta do coronavírus também, o Márcio Assis, que é o fundador do Bloco da Jurema. Quer dizer, então ele tinha um espaço lá também, tem um espaço para falar das atividades do Bloco, que é aquele bloco que arrecada através da coleta dos lacres de cerveja, né? As cadeiras Sim. de roda. Enfim, e coluna fixa do jornal, eu tenho aquela coluna que eu chamei de Nossa História, Nossa Gente, que eu sempre falo de uma pessoa assim, e criei uma coluna com base até onde eu utilizei aquela que eu te falei do Dedé, né? Que eu coloquei assim, o nome da coluna de História Não Contada. Então, eu, por exemplo, você vê, igual, tinham alguns detalhes, por exemplo, um detalhe que eu me lembro aqui, é, morou aqui em Conselheiro, Sheila, já faleceu tem 20 e poucos anos atrás, um senhor, escritor, pesquisador, tradutor, chamado Paulo Ronay, que era um húngaro, veio aqui para o Brasil, a filha dele era editora do Jornal o Globo, é funcionária do Jornal o Globo, a Cora Ronay, ela editava aquele caderno de informática que tinha, então ele morava aqui em Conselheiro. E quando ele faleceu, isso em 1990, acho que 3 ou 4, eu precisava de uma foto legal dele. Então eu falei com essa Cora, com a filha dele, aí na época, né, ele mandou por Sedex, porque não tinha o e-mail, não tinha uma foto para tirar ali no Zap, não podia escanear nem nada. Então ela mandou por Sedex uma foto que ela pegou no jornal o Globo lá, pegou meio que sorrateiramente e me disse para mim, Luiz, pelo amor de Deus, não coloca que essa foto do Globo não dá o crédito, nem agradece a mim, não fala nada. Por quê? Porque o Globo, se fizer isso, se eles souberem disso, hoje eu posso falar, né? Eles vão me punir e vão querer te cobrar o direito autoral da foto, aquela coisa toda. Quer dizer, então, naquela época eu não falei, mas hoje eu pude falar isso. Né? Legal. Então, algumas coisas dos bastidores, algumas coisas assim curiosas, que as pessoas não tinham conhecimento.
Olha só, a gente está quase estourando o nosso tempo. Olha só que Caramba, como é que loucura! passa rápido, hein? Nossa, eu não Como é que cheguei nem passou na rápido? metade do que eu gostaria de saber. A gente nem teve condição, assim, né? Queria que você falasse um pouquinho, mas a gente vai ter uma outra oportunidade, porque você também continua com a coluna lá no Jornal Voz da Serra, que tem muito tempo. Verdade, verdade. Era o seguinte, eu comecei, só resumindo, e quando tiver que terminar, você me fala, tá, Sheila? É, tem É, 5 minutinhos para você falar sobre a tá bom. coluna. Vai falando aí e me diz depois. É que quando Tá. eu comecei a fazer o Jornal da Construção, eu fui convidado depois por um senhor chamado Seu Amado Correia, que editava o jornal A Paz, muitos anos atrás. Aí Sim. depois o Laércio Ventura me convidou um dia, que tinha um rapaz chamado Ney Costa, que não estava assim muito bem, acabou até vindo a falecer, e fazia uma coluna mais ou menos como eu faço hoje, ou melhor, eu fazia como ele faz, que mistura um pouco de sociedade com variedade. Eu não me considero a Voz da Serra, acho que eu sou um colunista social, mas eu acho que sou muito mais colunista de variedade do que social. Mas eu misturo umas colunas, umas notas sociais e variedades. E aí, nessa brincadeira, tem 37 anos, Sheila, que eu faço a coluna chamada Etc, etc, às Certo. terças-feiras, que só não saiu em 37 anos quando a terça-feira cai, por exemplo, Carnaval, né? É a Certo. edição especial, quando é Natal e tudo. Então eu escrevo uma coluna lá na Voz da Serra, isso desde a época do seu Laércio, que era um amigo, um pai para mim, como hoje em dia a Adriana, que é como se fosse a minha irmã também. Então, Muito. isso daí acho que é uma outra coisa interessante que acho que não é muito comum o cara ter na cidade um jornal e E escrever aí ainda uma coluna no outro, ainda ser né? colunista. Mas não tem aquilo que você falou, não tem jeito. A gente vai lá às terças-feiras para saber o que vai ter na coluna. E É para quem não me verdade. conhece, eu sou assessora de imprensa. Já trabalhei com jornal, né? Já fui editora, mas tem aí uns 20 anos que eu estou trabalhando com assessoria de imprensa e eu fico buscando esses passos. E aqui eu quero aproveitar para te agradecer porque sempre que é possível você consegue lá dar o seu jeitinho e encaixa as sugestões. Eu fico muito grata em relação. E assim, queria deixar aqui esse registro de que assim, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, porque mesmo não sendo impresso, dá muito trabalho. Você diagrama também, Luiz? Sim, verdade, diagrama. Eu tenho tido assim essa Diagramar oportunidade. sabe, só para a gente né, diagramar para quem não sabe, é você colocar, arrumar aquele espaço dentro Montar da tudo página que certinho. você tem. Então, assim, é um trabalhão, não é pouca coisa, não. Trabalhando mesmo, trabalhando só para encerrar também, Gília. E o que eu fiz essa opção? Porque hoje existem muitos blogs, muitos sites, muitas páginas, mas que normalmente mostra só o conteúdo da notícia, não mostra aquela apresentação gráfica. Então, quando eu fiz a opção de fazer o jornal que eu chamei de jornal digital, eu monto o jornal como se ele fosse impresso, só que Expresso. tem que ler. E aí eu comecei a utilizar um artifício que o pessoal assim consome sem perceber, é que Hum. igual esses chefes que fazem esses pratos de comidas maravilhosos, que ele decora de uma tal maneira, bonitinho, alface com tomate, com a cenourinha, o arroz branco, então ele mistura as coisas. Então eu faço Maravilha. essa montagem, e aí o que é muito legal e que o pessoal, modéstia à parte, gosta do jornal, é que o pessoal, como tudo na vida, a gente começa primeiro a consumir pelo que a gente vê. Né? É igual a própria comida. A gente primeiro Ah, consome com os olhos, né? Para depois você, então, sentir o paladar, sentir o sabor. Então, o jornal hoje, graças a Deus, eu fico contente por isso, porque eu percebo tá. que tem pessoas, às vezes, que nem leu o jornal, mas gostou do jornal porque ele foi apresentado, principalmente no celular ali, que você pode abrir, ampliar, passar para um, para outro. Então, está sendo legal e, graças a Deus, pelo menos por enquanto, estão me deixando sozinho, não fizeram outro jornal digital aí de Friburgo. Eu vejo muita coisa aí no Mara- WhatsApp, nos grupos e tudo, e estão me deixando, estão esquecendo de mim e eu estou gostando disso.
Olha, gente, infelizmente a gente tem que terminar essa live, porque eu quero deixar salvo aqui esse conteúdo no IGTV. Depois vai para o canal lá no YouTube também, para quem quiser, tá bom? Ter acesso. Gratidão imensa pela sua companhia. O tempo passou que eu nem vi, fico muito feliz quando isso acontece. E olha só, aqui no Instagram tem o perfil do Jornal de Conselheiro, que as pessoas podem acompanhar o que a gente está falando e fazer contato com o Luiz Antônio, até para saber como ter acesso a esse conteúdo, anunciar isso tudo, né, Luiz? Olha só, Sheila, eu acho que você me permita dizer que acho que você só errou numa coisa, que você não tem nada que agradecer. O agradecimento da minha parte, do fundo do meu coração, esse Imagina. carinho, amizade, eu sei que entre amigos nem precisa isso, né? Mas eu quero agradecer esse carinho sempre seu, como você disse, né, de vez sempre mandando matérias e eu aproveitando muitas coisas, porque isso me proporciona aproveitar coisas positivas, coisas legais, que não seja só de polícia, de coronavírus, de política e tudo, entendeu? Então, isso eu adoro isso. Então, eu quero, do fundo do meu coração, que você receba os agradecimentos pela essa oportunidade, né? Se não Ó, for muito chato e exceder demais, quando precisar de alguma outra vez, estou aqui à disposição e acho que a gente vai ter muito mais a falar. então, a gente vai ter que fechar, porque eu não quero perder esse conteúdo, dizendo que a gente vai ter a parte 2, porque a gente nem entrou no burburinho da imprensa ainda. Ah, verdade, o burburinho da imprensa, isso é muito Então, a bom. gente vai conversar novamente, vou te convidar de novo para a gente continuar esse papo, tá bom? Tá bom, querido, ó, muito obrigado mesmo, de coração para você. Tudo de Gratidão bom, parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntos, tá? e Obrigado. gratidão a todo mundo que ficou por aqui, que não Isso deu tempo aí, de quero agradecer. perguntar se alguém queria falar alguma coisa. Gratidão, mas a gente vai voltar. Fiquem atentos que nós vamos marcar outra live para continuar conversando com o Luiz Antônio. E obrigado, pessoal, que participou. Eu dirigi alguns convites, você dirigiu tanto outro, e você tem aí uma imensidão de pessoas nessa rede sul, que acho que ela é do Rio a São Paulo e ainda falta lugar para mais gente, né? Até minha Obrigado, filha querido. apareceu por aqui que está lá na Bahia. Tem gente de todo canto, isso que é importante. Às vezes nem tanta gente ao vivo, mas daqui a pouco assiste e é isso. Ah, muito legal então, gente. Ó, gratidão a todo mundo que Obrigado, valeu, participou gente. aí. Boa noite e continue acompanhando aqui na Rede com Sheila, Luiz Antônio Dias e também o Instagram do Jornal de Conselheiro, tá bom? Beijo, gente. Bye, Valeu. bye. Tchau, Tchau. tchau, obrigado. Tchau, tchau.